Três histórias assombrosas de almas penadas que vão deixá-lo sem fôlego. Prepare-se para mergulhar em um mundo de terror e suspense, onde a vida e a morte se encontram em um equilíbrio frágil e horripilante. Essas foram consideradas as histórias mais horripilantes do canal até hoje. Numa escala da mais leve para a mais assustadora, você vai se arrepiar com cada uma delas. Seja muito bem-vindo ao canal Escuridão Macabra. Vamos ao terror. Havia uma vez um homem chamado John, que sofria com pesadelos malditos, todas as noites. Ele sempre sonhava com uma criatura monstruosa, uma senhora com uma certa idade desconhecida, que o perseguia em um labirinto sombrio e sinistro. John tentou de tudo para acabar com esses pesadelos, mas nada parecia funcionar. Certo dia, John decide procurar ajuda em um especialista em sonhos, mas o especialista o avisa que esta criatura dos seus sonhos é uma entidade maligna muito poderosa, e que ele não tinha como ajudá-lo. Ele também alerta John, para não tentar enfrentar esta criatura macabra de frente, pois isso poderia ser fatal. Desesperado, John decide ignorar o conselho do especialista, e tenta enfrentar a senhora maligna, em seus sonhos. Ele entra no labirinto sombrio e sinistro, mas desta vez, ele está armado com uma faca. Ele caminha pelo labirinto, mas quando encontra a criatura, ele fica aterrorizado com sua aparência. Ela é maior do que John poderia imaginar, com olhos vermelhos brilhantes e uma expressão maligna no rosto, que só de olhar, arrepia o corpo todo. Esta criatura aparece com uma vela vermelha, iluminando a sua face demoníaca, e costuma dar uma risada aterrorizante. Toda vez que John olha para ela, fica por alguns instantes paralisado de medo, mas desta vez foi diferente. Na hora que ele viu a criatura, puxou a sua faca e foi em direção a ela. Não demonstrou medo algum, desta vez, mas na hora que ela o viu com a faca, ficou furiosa. Se aproximou flutuando, bem rápido dele, apertou forte o seu pescoço e o ergueu com uma força descomunal. John chegou a sair do chão e começou a ficar sem ar, acabou soltando a faca, e essa criatura então, o atirou bem longe. Dizendo, "E como você é tonto, achando que vai conseguir me ferir com essa faquinha? Você quer saber o que é ferir alguém? Então vou te mostrar, como posso te machucar." Essa criatura do mal, apenas abriu a palma da mão em direção a ele, e com um simples gesto de fechar e torcer a mão, foi o suficiente para quebrar alguns ossos do seu corpo. John gritava de dor, e a criatura sem dó, chegou mais perto ainda e olhou direto para seus olhos dizendo: "Enquanto você viver, vai ter que aprender a conviver com esta dor em seus ossos, em tempos de frio e chuva. E cada vez que você sentir essa dor, vai saber que serei eu te mostrando que nunca conseguirá se livrar de mim." John, com muita dor, pega a faca e tenta golpear a velha monstruosa, mas o que ele não imaginava, é que a criatura é também mais rápida do que ele. Ela o ataca e o arrasta para o fundo do labirinto. John acorda em pânico, mas logo percebe que ainda está em seu sonho. Ele tenta se levantar, mas não consegue, está com suas pernas paralisadas. Mas ele não desiste, precisa de qualquer forma sair deste pesadelo maldito. A realidade se mistura com a ficção em sua mente, ele fica sem saber o que fazer, quando do nada a criatura volta para torturá-lo novamente. A criatura chega bem perto dele novamente, olha em seus olhos e pergunta se ele está preparado para sentir mais dor. Ele gaguejando responde que não, pede clemência, para ela não continuar com a tortura. Mas ela não tem coração e quanto mais ele pede, mais forte é torturado, e toda vez que ela se aproxima, chama ele de garotinho da mamãe. John acaba ficando preso nesse sonho, por dias, sempre perseguido e torturado pela criatura maligna. Isso parece não ter fim, por mais que ele queira, nunca consegue acordar. Sua mente e corpo ficam presos entre a realidade e o pesadelo, condenado a uma eternidade de terror. Quando já não havia mais esperança, a mãe de John entra em seu quarto e o balança e chama pelo seu nome, até que ele desperta deste pesadelo macabro.
John abraça a mãe de uma forma que ele nunca fez antes e diz o quanto a ama. Em seguida se apronta e vai para a escola. Passando por um grupo de garotas, uma delas olha fixo em seus olhos e ele retribui o olhar, mas quando ele menos imaginava, a garota fala com uma voz rouca e grave. Sentiu minha falta, garotinho da mamãe. E o olho dela fica avermelhado e sua face demoníaca. Na mesma hora John se paralisa de pavor e sente uma dor insuportável nas costelas que havia quebrado em seu sonho. Agora John fica completamente fora da realidade, sem saber se o que ele viveu foi sonho ou realidade. E vocês o que acham? Que aconteceu com ele? Foi um pesadelo ou realidade? Comentem abaixo. Havia uma vez, um navio chamado O Condenado. Dizia-se que ele havia sido amaldiçoado por uma bruxa enfurecida, após seus tripulantes terem assassinado sua filha. Desde então, o navio havia sido visto aparecendo e sumindo no horizonte, sempre com luzes piscando, e uma presença maligna pairando no ar. A lenda dizia que no interior deste navio havia ouro, muito ouro. Muitos caçadores experientes saíram à procura dessa fortuna e nunca mais voltaram. Esse navio parecia um navio fantasma, do jeito que aparecia e do nada sumia, sem deixar rastro. Foi então que um grupo de amigos aventureiros, sedentos por emoção e principalmente por riqueza, decidiram investigar o navio fantasma. Eles contrataram um velho e experiente capitão, e partiram em busca da lendária embarcação. A viagem começou bem, mas rapidamente as coisas começaram a dar errado. Ventos fortes sopravam, fazendo com que o navio balançasse violentamente, e as tempestades eram cada vez mais intensas. O grupo começou a questionar sua decisão, mas decidiram continuar, pois a ganância deles, e a distância que estavam da rota por onde o navio havia sido visto pela última vez, não deixava. Finalmente, eles avistaram umas luzes piscando, lá no horizonte. Foram em direção às luzes e quanto mais chegavam perto, mais perigoso o mar ficava. Enfim, eles viram o navio fantasma no horizonte. Mesmo de longe, puderam sentir a presença maligna pairando no ar. Eles se aproximaram cautelosamente, mas logo descobriram que o navio não estava abandonado como haviam imaginado. A tripulação fantasmagórica do navio estava viva e ativa, pronta para atacar qualquer um que se aproximasse. Os amigos tentaram escapar, mas a presença maligna era forte demais, e o navio parecia ter vida própria, movendo-se como se estivesse decidido a mantê-los a bordo, para sempre. A noite caiu, e as luzes piscantes do navio se tornaram mais intensas, fazendo com que o grupo ficasse aterrorizado. Eles começaram a ouvir vozes sussurrantes e passos no corredor, mas quando corriam para investigar, não havia nada lá. A tripulação fantasmagórica parecia estar se divertindo com eles, brincando com suas mentes e alimentando suas maiores fobias. O grupo tentou encontrar uma saída, mas era como se estivessem presos em um labirinto interminável. A cada vez que pareciam estar perto de uma saída, eram arremessados de volta para o começo. Eles começaram a desesperar, desconfiando que jamais escapariam da maldição do navio fantasma. Quando chegaram no salão do restaurante principal do navio, do nada as luzes se acenderam, e uma música de época começou a tocar no piano, sem ter ninguém lá. Foi apavorante, os amigos naquele momento tiveram a certeza de que jamais escapariam vivos daquele lugar macabro. Por trás do piano, apareceu um vulto de uma criança, que veio flutuando bem devagar, em direção a eles. Neste momento um dos amigos desmaiou, e outro, correu sem parar em direção à porta. Na hora que estava bem perto, a porta se fechou. O silêncio acabou, quando o fantasma da menina deu um grito ensurdecedor por alguns segundos e depois, com uma voz aterrorizante, falou a eles. Por que vocês vieram? Aliás, por que vocês subiram no navio? Deixa eu pensar, vocês são iguais aos outros, que estiveram aqui antes, são todos gananciosos, vieram pelo ouro também. Não foi? Todos ficaram em silêncio,
travados e aterrorizados, não sabiam o que falar. Foi então que a menina macabra falou: "Não precisam responder, pois eu consigo ler a mente de cada um de vocês. Sei muito bem que vieram pela aventura e principalmente pelo ouro." O fantasma da menina deu uma risada bem alta, que fez com que eles quase morressem de tanto pavor. A criatura não parou, continuou a falar e apavorar a todos por minutos, até que um deles criou coragem e falou: "Por que você está aqui? Você está sozinha? E a sua família? O que aconteceu?" A criatura parou por alguns instantes e respondeu com uma voz mais macia: "Até o presente momento eu estava sozinha, mas agora não mais. Todos vocês irão fazer companhia para mim, ou irão morrer como todos os outros que tentaram me enganar. Querem saber do ouro? Aqui tem muito ouro sim, mas se vocês quiserem terão que ficar aqui comigo. Darei um pouco de ouro para cada um de vocês, mas terão que ficar comigo neste navio para sempre. Me sinto muito sozinha aqui, todos me deixaram, apenas minha mãe de vez em quando vem me visitar, em meus sonhos, mas tirando ela, ninguém mais vem. Por isso irei pagar a vocês para serem meus amigos." Do nada as portas se abriram e todos correram para fora, em direção ao navio que eles vieram. Chegando lá fora, a surpresa tomou conta de todos, pois o navio que vieram havia desaparecido. Eles estavam sozinhos naquele lugar macabro. Agora os 5 amigos passaram a fazer parte da tripulação daquele navio. O fantasma da menina começou a rir e falou em tom de deboche: "Agora ou vocês convivem comigo, ou irão fazer companhia aos outros que vieram anteriormente, e tentaram me enganar, irão ao fosso do inferno." E apontou um buraco enorme que havia no meio do convés daquela embarcação demoníaca. 4 dos 5 meninos falaram gaguejando que aceitavam fazer companhia a ela, mas por dentro, todos os 4 pensaram que iriam conseguir enganar ela para fugir com o ouro. Mas eles não se atentaram que ela havia falado que conseguia ler seus pensamentos. Imediatamente ela levantou seus braços e com um movimento rápido em forma de X, cortou os 4 ao meio, como se tivesse passado uma foice por eles. O único que sobrou, gritou e se ajoelhou, dizendo em voz alta e chorando muito: "Por que você fez isso a eles? Por quê?" E ela respondeu com uma pergunta, com aquela voz aterrorizante: "E você por que não falou a mesma coisa que os outros? Ficou calado por quê?" Ele respondeu ainda aos prantos: "Porque se eu mentisse você iria saber. Você falou que se fosse enganada mataria a todos." Ela respondeu rindo muito: "Eu já sabia da resposta, só estava te testando. Pela tua sinceridade comigo, vou permitir uma coisa que nunca fiz antes." Ele sem motivação alguma, respondeu com uma voz baixa e embargada pelo choro: "O que você vai fazer comigo? Me deixa ir embora, por favor." Ela respondeu a ele: "Vou fazer o seguinte, se você me fizer companhia até aparecer uma outra embarcação, te libero desse navio e ainda te dou um pouco de ouro. Me responda agora sem mentir, se aceita ou não." Quase sem forças ele falou: "E mais quanto tempo isso vai demorar?" Ela respondeu: "Menos tempo do que vocês levaram para planejar essa viagem." Ele aceitou e em menos de 1 ano, aconteceu o que ela havia prometido. O rapaz magro e barbudo foi embora da embarcação com os bolsos cheios de moedas de ouro. O que vocês acharam dessa história? O fantasma era mau ou estava apenas querendo companhia? Vanderlei sempre ouviu histórias de terror sobre o avô dele, que tinha morrido anos atrás. Diziam que ele havia sido um homem muito mau durante sua vida e que agora, como um fantasma, ele assombrava a casa onde havia vivido. Certo dia, Vanderlei decidiu investigar por conta própria. Ele foi até a velha casa e entrou no quarto do avô. Lá, ele começou a sentir uma presença macabra, estranha, e a ouvir vozes assustadoras, que chamavam pelo seu nome. De repente, ele viu uma figura sombria, que entrou pela porta e se aproximava dele.
Quando chegou bem perto, Vanderlei viu que era o fantasma do avô. Falou para ele a seguinte frase: "Oi vô, que saudade, tudo bem com você?" O fantasma estava com uma expressão sombria no rosto e seus olhos brilhavam de raiva. Ele se aproximou cada vez mais de Vanderlei, e respondeu: "O que você veio fazer aqui? Me deixe em paz, vá embora agora, ou você vai se arrepender de ter vindo aqui, e jamais pisará fora desta casa novamente." Na mesma hora Vanderlei tentou sair correndo, mas não conseguia se mover. Estava paralisado e muito assustado. Foi aí que Vanderlei falou para o avô: "Mas por que você está falando assim comigo, vô? Sinto muito a sua falta." O fantasma começou a falar, sua voz rouca e ameaçadora. Ele disse que carregava muita raiva da família, porque nem bem morreu e a briga pela herança começou. "Não respeitaram a minha morte por um segundo sequer", ele falou. "A briga e a discórdia tomaram conta da família, irmão contra irmão, não pude descansar em paz, e fiquei preso aqui, agora vou fazer todos vocês pagarem por isso", disse o fantasma. "Vanderlei, vá embora agora daqui ou nunca mais sairá vivo, senão será o primeiro a pagar pelos pecados da família. Vai, some daqui, moleque." Vanderlei estava paralisado de medo, ele imaginava que não havia escapatória. O fantasma do avô se aproximou ainda mais, dava para ver o terror nos olhos do avô, e Vanderlei fechou os olhos, esperando já o pior. Mas quando abriu os olhos novamente, o fantasma havia desaparecido. Ele correu para fora da casa, desesperadamente, e nunca mais voltou lá. A partir daquele dia, Vanderlei passou a ter pesadelos com o fantasma do avô, todas as noites, por anos, e nunca mais se esqueceu daquela experiência macabra e assustadora. O terror pairava pelos seus pensamentos, e ele estava perdendo a noção do que era real, ou imaginação. Sua família ria de Vanderlei, achando que ele estava ficando louco. Nestes pesadelos constantes com o fantasma do avô, ele sonhava que o fantasma o perseguia pela casa, ameaçando-o, e dizendo que ele seria o próximo a pagar pelos pecados da família. Vanderlei acordava suando frio, e com o coração acelerado. Ele não conseguia mais dormir direito e começou a ficar cansado e irritado durante o dia. Ele tentou contar para sua família sobre os pesadelos, mas eles não acreditavam nele novamente, e diziam que era apenas sua imaginação. Vanderlei então começou a se sentir sozinho e desesperado. Ele sabia que precisava encontrar uma maneira de se livrar desses pesadelos de uma vez por todas. Ele começou a pesquisar sobre fantasmas e histórias de assombração, tentando encontrar alguma maneira de se livrar do fantasma do avô em seus sonhos. Foi aí que ele descobriu através de um livro antigo de bruxaria, que, segundo algumas tradições, é possível se livrar de um fantasma nos sonhos, através de um ritual satânico. Vanderlei não pensou duas vezes, decidiu então tentar realizar o ritual. Ele se preparou o melhor que pôde, pegou velas, incenso e o livro de bruxaria. Voltou para a casa do avô. Lá, ele realizou o ritual, lendo trechos do livro e acendendo as velas e incenso. Assim que terminou o ritual, todas as janelas e portas da casa se abriram e fecharam, batendo forte. Ele sentiu a presença do fantasma se dissipando, aos poucos, de sua mente e do seu coração. Do nada ouviu uma voz, em seu ouvido, dizendo: "Obrigado, meu neto, você me libertou, vou em paz agora." Vanderlei sentiu-se aliviado, feliz, e começou a chorar. Por ter ajudado o avô que tanto amava e se livrado do pesadelo diário que vinha tendo. Desde então, Vanderlei nunca mais teve pesadelos com o fantasma do avô e pôde finalmente ter uma boa noite de sono, novamente. Ele sentiu-se aliviado e feliz por ter conseguido se livrar do fantasma, que o assombrava há tanto tempo, e ao mesmo tempo, ter ajudado o avô em se libertar daquele inferno na terra. E assim termina mais esta história de horror do canal Escuridão Macabra. Agradeço desde já a atenção de todos. Se gostaram do vídeo, deixem o like e se inscrevam no canal,
para serem informados dos próximos vídeos. Ajudem ao canal a crescer pessoal, se inscrevam nele, e compartilhe este vídeo, o máximo que puderem. Agora vai aparecer 2 vídeos, um deles, sou eu que estou indicando, e o outro é o próprio YouTube, assistam e fiquem paralisados de medo. Muito obrigado e até o próximo vídeo pessoal.